Qual é o seu nome? Daniel. Boa noite, família Vintage. Hoje vamos ler o capítulo 3 do livro de Daniel. Leremos do verso 1 ao verso 30. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Daniel 3, do verso 1 ao verso 30. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em voz alta: Ordena-se, vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Que viva o rei eternamente! O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens, judeus, que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam cultos aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam cultos aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego.
ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá! Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir a adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Muito boa noite, Vintage. Você que está nos visitando aqui, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande receber você. Nós estamos em uma série de sermões em Daniel e hoje nós estamos em Daniel capítulo de número 3, ok? São 12 capítulos, vai ser um sermão em cada capítulo, dando aí 12 semanas de sermões. Bom, para você entender, eu creio que você está acompanhando essa série, mas para recapitular para algumas pessoas aqui, vocês se lembram, Daniel, ele é um jovem rapaz, entre 9 e 11 anos de idade, e ele é levado ali de Judá até a Babilônia. Ele caminha mais de 1.100 quilômetros, mudam o nome dele, ele é feito de objeto, ele está trabalhando em um harém para um homem ímpio, as casas desses jovens foram destruídas, as casas desses moços foram destruídas. Irmãos, por favor, eu peço que os irmãos fiquem... Tem muita coisa dando errado aqui na igreja, os irmãos estão tentando resolver. Se senta, agora é a hora da palavra, tá bom? Pede para os irmãos sentar e prestar atenção na palavra, por favor, ok? Então, voltando, Daniel, ele viveu 605 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ok? Isso, nós temos Deus cuidando ali do seu povo e dando 490 anos que o povo viveu em rebelião. O povo viveu se rebelando durante 490 anos, não guardando o ano sabático, não deixando a terra descansar. Então, Deus permitiu que a Babilônia, Nabucodonosor, invadisse e escravizasse esses homens. No local que hoje a Babilônia era no local que hoje é o Iraque. Ele foi feito eunuco, teve que se tornar vegetariano por um período da sua vida, fizeram uma lavagem cerebral, mudaram o seu nome, arrastaram ele foi escravo e ele foi tratado como um bicho. E ali na Babilônia ele buscou o Senhor e Deus usou ele poderosamente. Nós vemos em todo o livro de Daniel, e é um grande tema da Escritura, a luta de um espírito da Babilônia contra o espírito de Deus. A luta do espírito de Babel, que é a honra ao nome humano, a honra à glória humana, ok? Nós vemos no capítulo de número 2 que o rei teve um sonho. Semana passada eu preguei para vocês. O rei teve um sonho
de uma enorme estátua, de uma estátua gigantesca. Daniel revela o sonho e revela o significado do sonho para o rei Nabucodonosor. E agora, no capítulo 3, ele apresenta uma estátua toda de ouro. Daniel não está presente, queremos saber onde ele estava nesse momento. Talvez ele botou um atestado, era um bom momento para ficar doente, ok? É um bom momento para ficar doente, um bom momento para ficar com Covid, é um ótimo momento para ficar doente e dizer, eu não vou poder ir trabalhar, ok? Não sabemos onde Daniel estava, mas nós vamos tentar descompactar isso aqui. Aí, esses 3 garotos, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, seus nomes babilônicos, eles não se prostram diante da estátua que Nabucodonosor ergueu para que todos adorassem. Eles não se prostram, não se curvam. Eles são ameaçados de serem lançados em uma fornalha de fogo. Atenção aqui. Atenção aqui. Eles são desafiados, eles reafirmam sua fé na palavra, no Senhor, estando distantes da igreja, distantes de Israel, eles reafirmam a sua posição. E aqueles 3 garotos, moços, você que é adolescente, você que é jovem, presta atenção aqui. Nós esperamos de você muito mais do que nós esperamos das pessoas mais velhas. Muito mais. O apóstolo João disse, jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno e a palavra de Deus habita em vocês. Esses moços ficaram em pé e dentro da fornalha apareceu um 4º homem, que nós sabemos o nome dele. E o título desse sermão é Como encontrar Jesus na sua fornalha de fogo. Como que você encontra Jesus na sua fornalha de fogo? Eu quero descompactar isso em 5 pontos. E eu quero que você anote. Em primeiro lugar, enfrente o falso rei e o falso reino. Daniel está diante de um falso rei. Daniel está diante de um falso reino, que estão se apresentando como falsificações do reino de Deus. Escute isso. Desde o início, Satanás sempre falsificou os caminhos do Senhor. Satanás sempre falsificou os dons, falsificou o culto, falsificou tudo. O que nós vemos aqui em Babilônia é um falso rei e um falso reino. O falso rei, ele procura unir as pessoas ao redor de si. Ele precisa ser o centro. Ele precisa estar entronizado no meio de tudo e de todos. E um meio pelo qual se faz isso é um meio religioso. Religião oficial é algo bom para um ditador. Um país ter uma religião oficial. O que está ocorrendo aqui é que havia uma religião oficial na Babilônia. E eles estão erguendo uma estátua, e isso dá controle total. Quando um ditador ordena que todos devem fazer determinada coisa, e todos precisam seguir aquela linha. Um falso rei, ele precisa de poderio militar estatal. Exemplo, Coreia do Norte, Irã, onde você tem uma devoção religiosa nesses países. Se você procurar estátuas da Coreia do Norte, procure. Acabando o culto, procure, jogue no grupo da igreja. As estátuas dos ditadores, do ditador da Coreia do Norte. As pessoas chorando, se ajoelhando diante daquelas estátuas. É o mesmo espírito da Babilônia. Trazendo confusão, trazendo dominação. Países comunistas, eles utilizam uma religião estatal para unir as pessoas. O falso rei sempre apresenta uma imagem de culto. Escute. E o alvo é, adore a estátua de ouro, senão você vai ser destruído. Houve um rapaz, um americano, ele foi para a Coreia do Norte, e ele iria ficar 3 dias na Coreia do Norte, e ele tocou em um símbolo estatal. Ele estava no hotel, ele não deveria mexer naquilo, segundo as regras daquele país, e ele tocou ali, tentou roubar um pôster do chefe, do gordinho lá da Coreia do Norte, que é o único gordo da Coreia do Norte.
E ele pegou aquilo, ele foi preso no aeroporto, foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados, e depois de um tempo enviaram o corpo dele em estado vegetativo para os Estados Unidos, porque ele encostou, porque ele pegou um pôster de papel do ditador, porque ali havia a imagem do ditador. É o mesmo espírito, o espírito da Babilônia. O falso rei, o falso reino. Veja, Nabucodonosor, ele teve um sonho no capítulo 2. E ele sonhou com uma gigantesca estátua, que a cabeça era de ouro, o peitoral era de prata, os quadris de bronze, as pernas e os pés de ferro e ferro misturado com barro. Daniel interpretou o sonho, e Daniel disse: tu é a cabeça, o teu reino é o reino de ouro. O que Nabucodonosor está fazendo agora? Um capítulo depois, está erguendo uma estátua toda de ouro. O que Nabucodonosor está dizendo? O meu reino não vai passar. O meu reino vai ser eterno. Ele está contrariando os planos de Deus. Ele está tentando mudar a história e transformar aquele guerreiro todo de ouro como sendo todo guerreiro, a presença e o reino dele na Babilônia. Da onde vem esse ouro? Da onde vem o ouro da Babilônia? Roubado. A Babilônia roubava tudo que havia de ouro nos países que eles saqueavam, invadiam. Cara, presta atenção aqui. Presta bastante atenção aqui. É satânico quando o Estado pega os nossos impostos e nos força a financiar políticas que nós abominamos. Exemplo, o aborto. Há um lobby, há uma luta desenfreada no nosso país e no mundo, uma pressão para que o aborto seja aprovado. Você sabe como que é nos Estados Unidos? Dinheiro de gente pagadora de impostos, que contraria, que não concorda com isso, e você tem que financiar através dessas políticas públicas coisas que contrariam veementemente a palavra de Deus. É a mesma coisa aqui, de como que é feita essa estátua, com o ouro que foi roubado dos judeus. Então eles erguem uma estátua, uma abominável estátua, para que eles se curvem e adorem. Essa estátua tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Ela era uma estátua estranha, extremamente estreita. E a base dela ficava numa planície. O local aqui, que ela está, aqui no texto de Daniel, olha que curiosidade. É o mesmo local que ficava Babel, em Gênesis, capítulo de número 10 e capítulo 11. Nimrod, um guerreiro, fundou a cidade de Babel. E agora, 1500 anos depois, no mesmo lugar, a Babilônia, no mesmo espírito, erguendo algo em adoração ao humano, ao homem. Nabucodonosor faz a mesma coisa e no mesmo lugar. Aí você pensa, mas o povo de Deus nunca passou por isso. Êxodo 32 fala que o povo de Deus passou por isso, fazendo um bezerro de ouro, e adorou esse bezerro de ouro. É o mesmo espírito agindo, desviando a atenção de Deus, desviando a atenção do Senhor e voltando a nossa atenção para as coisas criadas ao invés do Criador. É o mesmo espírito. Todos eles estão aqui tentando estabelecer um paraíso na terra aonde eles são soberanos. E todos nós em Jesus estamos tentando estabelecer o nosso reino. Não é tudo sobre Jesus, é tudo sobre nós. É tudo sobre nossas vontades, é tudo sobre os nossos gostos, é tudo sobre nossas preferências. Note isso. Pergunta que fica: como enfrentar então o falso rei e o falso reino? Em primeiro lugar, lembre-se, somente o verdadeiro rei conhece e controla o futuro. Nabucodonosor está tentando controlar o futuro. Esse rei ímpio, esse falso rei, está tentando dominar o futuro.
reescrever o futuro. No meio disso, quando você estiver envolvido nisso aqui no Brasil e você vê figuras políticas tentando reescrever o futuro, lembre-se, somente o verdadeiro rei conhece e controla o futuro. Bendito seja o seu nome. Em segundo, todos querem ser um rei com um reino aonde ele seja adorado. Você, sem Jesus, você quer ser um rei, aonde você é o centro, aonde suas vontades são imutáveis, você não pode mudar. Eu vejo as pessoas dizendo, mas eu sou assim, pastor. Eu sou assim. Minha primeira frase é, tu não é Deus. Como assim? Coisa boa que tu não é Deus. Por quê? Porque Deus não muda, tu muda. Vamos mudar. Muda agora. Nós não somos Deus. Sem Jesus você quer construir uma Babilônia em honra a você. Terceiro, as pessoas que não conhecem a Deus acabam adorando outras pessoas. Se você está aqui, Jesus não é o centro da sua vida, Jesus não é o centro da sua história, inevitavelmente você adora alguma coisa. Você adora alguém. Alguém domina a sua tomada de decisão. Alguém está por trás da sua forma de pensar. Você pensa que pensa por você, mas isso é mentira. Você e eu possuímos uma cosmovisão, que é uma espécie de óculos pelo qual nós lemos a realidade, nós lemos as coisas que ocorrem. E você acha que você pensa por si mesmo. Mentira. Mentira. Você e eu não pensamos por nós mesmos. Então, em primeiro lugar, enfrente o falso rei e o falso reino. Em segundo, enfrente a falsa adoração. Para você encontrar Jesus dentro da fornalha, enfrente a falsa adoração. Grave isso. O diabo é um imitador. O diabo é alguém que copia. O diabo é alguém que imita. Isabel, senta. 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 O diabo é um imitador. O diabo é alguém que copia. Presta atenção aqui. Verso de número 4. Fica com a Bíblia aberta em Daniel 3 aí. Nisso o arauto proclamou. O pregador. Babilônia tem um pregador. A ideia do arauto aqui é a ideia da pregação. O arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas. O que é isso? Quem é que vai reinar sobre todos os povos, nações e línguas em Apocalipse? Quem é? É Jesus. Nabucodonosor é o falso Cristo. Ele está tentando usurpar o lugar de Deus. E ele tem um pregador que prega as glórias no nome dele. É um falso culto. Um falso pregador. Segue comigo. E que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, a banda deles, o pessoal da banda aqui, a banda deles tinha bastante instrumento. Eu falo pro pessoal da banda aqui direto. Nós temos poucos instrumentos. Quando nós temos poucos instrumentos, fica um buraco no meio. Por exemplo, o guitarrista vai fazer um solo, não tem base, não tem preenchimento. Fica um buraco. O que eles vão fazendo aqui? Como se adora com força quando você ama o que você adora. Você preenche musicalmente isso. Só que isso aqui é uma cópia da adoração do povo de Deus. É uma falsa banda, um falso louvor. É uma falsa adoração. Há um falso serviço religioso. E é apresentado um falso evangelismo. Eles estão evangelizando, invadindo, falando. Se dobrem, se curvem, é um pregador, tem banda, tem alvo de adoração. É um falso culto. Você precisa confrontar a falsa adoração para encontrar Jesus no meio da fornalha. Escute isso aqui. Tem 2 instrumentos, se não me engano, aqui. Com certeza foi um músico que escreveu esse capítulo. Daniel devia tocar alguma coisa disso. A cítara. Eu creio que a cítara e a lira, se não me engano, tem 2 instrumentos que eram instrumentos judaicos.
Por que que eles estão dizendo que ao som desses instrumentos todos se curvariam? Na banda de Nabucodonosor tinham judeus que estavam negando o Senhor. Na banda de Nabucodonosor tinham judeus que estavam tocando em honra e louvor a um homem. Em nome do que você canta? Para quem que você canta? Para quem que você levanta suas mãos? Eu falei isso aqui na sexta-feira e escute, nas sextas-feiras nós estamos tendo homens fortes. Você venha. Eu falei aqui, cara, é inadmissível. É inadmissível nós termos homens que não levantem suas vozes no culto. Por que que no estádio de futebol, quando os homens cantam, as mulheres e as crianças vão e cantam juntos? Quem são, atenção, quem são os primeiros a levantar a voz no estádio de futebol? Quem? Os homens. O apóstolo Paulo disse: eu quero que os homens levantem as mãos santas, sem ira, sem contenda, e orem em todos os lugares. O que passa conosco? Você vem no culto só para analisar? Fique em casa. Fique em casa. Nós queremos que você cante. Nós queremos que você louve. Como enfrentar a falsa adoração? Em primeiro, o pregador aponta para Jesus. O que está sendo pregado aponta para Jesus. Ah, mas aquela religião ela é boa, ela faz o bem. Escute, sem Jesus ninguém faz o bem. Eu vou repetir isso aqui. Ah, mas faz o bem sim. É muito perigoso quando você vê uma seita fazendo um ato de caridade. Aquele que faz o ato de caridade acredita que está conquistando o céu. E o apóstolo Paulo diz: você pode dar o seu corpo para ser morto e você ir para o inferno. E segundo, aquele que recebe a caridade pode achar: estou diante de uma religião verdadeira. Isso é um veneno. O pregador aponta para Jesus. É Jesus que salva. Ah, pastor, eu gosto tanto daquele pregador. Quem é o centro do ministério dele? Ellen White? Não serve. Ah, pastor, aquela religião é boa, é tão boa, eles têm uma igrejinha tão bonita. Tem um anjo chamado Moroni lá? Tem, não serve. Ah, o meu amigo ele é testemunha de Jeová, é tudo a mesma coisa. Jesus é criado para eles? É, então não serve. Primeiro, a falsa adoração. O pregador aponta para Jesus. Ah, pastor, então todas as igrejas evangélicas são boas igrejas, né? Não. Você vai em algumas igrejas evangélicas, infelizmente, você chega e eles fazem o culto todo sem citar o nome de Jesus uma vez. O pregador prega sobre tudo e não fala sobre Jesus. É uma igreja sem Cristo, sem cruz. A falsa adoração. Como que você confronta? Analise. O pregador aponta para Jesus. Segundo e terceiro veio tudo junto. As músicas exaltam o governo de Jesus. As músicas apontam para Cristo. A obra de Cristo, a obra de Jesus, a obra do Senhor. Terceiro, o Jesus apresentado nesses locais confronta a cultura ou quer dar um beijinho na cultura? Qual o Jesus que é? É o Jesus do The Chosen? Ah, pastor, escuta. Eu ando ouvindo gente falando que está estudando Bíblia vendo The Chosen. Isso é um lixo. Veja como uma série. Veja como uma série. Tem licença poética, ok. Não seremos radicais. Você pode ver como uma série. Mas se isso mudou a tua comunhão com Deus, tu nunca teve comunhão com Deus, meu filho. Se você diz, agora eu entendo melhor, então tu nunca entendeu nada. É que nem quando leram a cabana. Os caras chegavam e diziam assim, eu li a cabana. Eu sei o que eu estou falando. Agora eu entendi a trindade. Acabou? Não, acabou. Aquilo ali é modalismo.
É uma heresia. Já foi condenado na história da igreja. Aquilo é satânico. É satânico. O Jesus apresentado, ele confronta a cultura. Porque, veja, você acha que Jesus foi crucificado porque ele era um cara legal? Jesus foi crucificado elogiando as pessoas? Ah, foram os religiosos. E eram os religiosos que tinham o poder da espada? O Estado não estava envolvido naquilo ali também? Você quer encontrar Jesus no meio da fornalha? Em primeiro lugar, enfrente o falso rei e o falso reino. Em segundo, enfrente a falsa adoração. Em terceiro, enfrente o falso inferno. Isso aqui é brutal demais. Isso aqui é brutal demais. Verso 8, lê comigo aí. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. Ou seja, são puxa-sacos. Tá? Verso 10. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som... Por que eles ficam repetindo, né? É muito legal isso aqui. O som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí o rei, ok, fala, verso 12. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, pega aí, ó, isso aqui é brutal demais. Esses homens fizeram o quê? Fizeram o quê, Vintage? Vamos de novo. Fizeram o quê? Pouco caso. Coisa boa isso. Isso aqui é brutal demais. Isso aqui é revolucionário demais. Fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, e não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Imagina isso aqui, cara. O rei com toda a sua pompa, Babilônia, maior império do mundo, dinheiro, poder militar, um homem que as pessoas temiam chegar perto dele. Além de fazer isso, ele ergue uma estátua de 27 metros. E esses 3 garotos cagam e andam. Isso é brutal, velho. Às vezes, o poder do Espírito, ele não se manifesta numa fala, às vezes é um desprezo. Mas pastor, sério. Às vezes uma pessoa desprezando algo, ela está cheia do Espírito de Deus. Você imagina isso, as pessoas, o ouro, aí o sol, era uma planície, cara. Imagina, a gente entende aqui no Rio Grande do Sul, um pampa aberto, e uma estátua no meio. Aquele sol batendo, aquilo lindo. E os rapazes, é só ouro. É só o rei. As pessoas ficam apavoradas, porque você não se une a elas nessa adoração. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu dei um exemplo aqui na sexta-feira, para vocês entenderem aqui. Quem aqui é colorado? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Você tem vergonha? Ó, teve uma que não tinha levantado a mão, levantou a mão depois disso aí, viu? Não precisa ter vergonha. Helison, não precisa ter vergonha. Tem lugar para você aqui, ok? Eu vou perguntar para os colorados, sejam honestos. Quem é o maior goleiro dos últimos 20 anos do mundo? Qual é o nome dele? Qual é? Fala, negão. Fala, negão, não te finge. Fala, qual é? Para os colorados é o Alisson. É o Alisson. Aí, eu tenho um amigo meu, que ele é muito colorado, Dr. Thiago Vieira. E ele chega pra mim, não, porque tu viu, o Alisson, eu falo, sabe como eu faço? Eu falo assim, um bom goleiro. Cara, se eu dissesse que ele era ruim, eu não ofendia tanto o Thiago. Se eu não me juntar ao Thiago em adoração ao Alisson, eu sou um réprobo.
Você entende isso? Você fala assim, é um bom goleiro. Bonzinho, é bom. Para ruim não serve. Você entende? É a mesma coisa que está correndo aqui. Parece o Colorado. Quando você fala isso pro Colorado, o Colorado quase que se endemonia. Você não vai cultuar o goleiro que levou 5 gols naquele Grenal? Aqui, cara, os caras estão olhando. É o rei. Estátua, legal, bonita. Ouro. Ouro é bonito, né? Os caras estão loucos. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Toda ação, toda palavra, todo ato, atenção aqui, tudo que você faz, você tem que estar preparado para sustentar o que você faz. Nabucodonosor, irado, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Verso 14. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Tudo aqui envolve isso. Envolve, qual é o alvo aqui? É a adoração. É quem você adora. É quem é o centro do seu coração. O alvo do diabo é tomar o centro do seu coração. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem, olha aqui, rapaz, e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? O texto vai responder. Vamos lá. Onde está Daniel? Cadê Daniel? Você já perguntou isso alguma vez? Onde é que está Daniel? Existem duas possibilidades. Uma, provavelmente Daniel, a maior parte dos comentaristas acredita que Daniel está em uma viagem oficial, representando a Babilônia. Segundo, um grupo menor de comentaristas acredita que Daniel, por ter interpretado o sonho do rei 17 anos antes, ele estava vivendo muito próximo ao rei. Esse mandamento do rei não incluía ele. O ponto não é se ele estava viajando ou se o mandamento do rei não incluía ele. O ponto é, quem era o chefe dos 4 ali? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem era o chefe? Era Daniel, correto? Quem era o mais velho dos 3? Dos 4? Era Daniel. O ponto é, você vê o trabalho de um líder quando ele não está presente. Você vê o trabalho de um pastor é quando ele não está na igreja. Você vê o trabalho de um pai é quando os filhos saem de casa. É quando os filhos podem tomar decisões. Nós estamos criando os nossos filhos para tomarem boas decisões. Você vê o trabalho de um líder de GC quando ele não está presente. Quando ele coloca alguém para substituir ele. Várias vezes eu falo para os meninos, às vezes tem um líder lá em casa lá, e está chegando a hora do GC, eu falo assim, não vai. Falo, como assim, meu? Não vai. Tipo, 7h30, 7h20. Cansei de fazer isso. Não vai hoje, fica aqui em casa. Não, mas tem um GC, não vai. Pede para alguém, tem alguém que pode te substituir? Tem o fulano e tal. Vou ligar para ele agora. Não liga agora, está muito cedo. Está faltando 40 minutos. Liga 5 minutos antes. E pede para ele assim, cara, me substitui aí. Eu não vou hoje. Por que os pastores não estão nos GCs da Vintage? Quem está mais antigo aqui sabe por quê. Nós temos o GC dos pastores e nós poderíamos estar liderando GCs. Porque a gente quer que você tenha espiritualidade, não como um carrapato grudado nos pastores. Você tem que ter uma espiritualidade junto com Jesus. A igreja tem que ter uma espiritualidade desvinculada dos pastores. E é isso que está acontecendo aqui. Daniel não está presente, mas o barco está andando. Está entendendo? A coisa está acontecendo. Esse é o teste da boa liderança. Veja, esses 3 garotos estão sofrendo 3 acusações. Primeiro, desrespeito ao rei, uma traição.
Segundo, diz respeito aos deuses da Babilônia, uma ideia de um terrorismo religioso. Eles podem subverter a nação. Em terceiro, eles não estão se curvando. É uma manifestação pública de confronto ao ditador. O falso rei agora, ele tem uma crise nas suas mãos. Porque ao não se curvarem à estátua, eles jogam para o rei um problemão. Porque toda cultura, escuta isso aqui, papai e mamãezinha, escuta. Toda cultura, ela se estabelece pelo que nós ensinamos e pelo que nós toleramos. Eu vou repetir. Toda cultura, ela se estabelece pelo que nós ensinamos e pelo que nós toleramos. Digamos, nós chegamos aqui e dizemos, devemos agir de tal forma. E daí quando alguém não age dessa forma, o ponto é, nós vamos tolerar isso ou não vamos tolerar? Houveram casos de excomunhão aqui na igreja, que na minha reunião com os pastores, quando a gente estava decidindo se iríamos excomungar a pessoa ou não, eu perguntei para eles, o ponto não é, em questão aqui, não é se isso é errado ou não, porque a gente sabe que é errado. O ponto é, o que foi feito aqui é a marca de um homem de Deus? Um homem de Deus pode cair nesse pecado? Ou nós estamos testemunhando que esse cara nunca conheceu Jesus? O que ensinamos e o que toleramos. Quando você ensina algo para o seu filho, e o seu filho não faz o que você ensinou, ele está entendendo que a cultura se estabelece pelo que tu tolerou. O que importa não é o que tu falou, o que importa é o que tu tolerou. E todos nós aqui que somos pais, você entende isso. Você diz o que para o seu filho? Se deita. Nós passamos por isso essa noite. Se deita e não levanta. Só se for para ir no banheiro. Se levantou para brincar. Eu não posso ensinar uma coisa e tolerar o oposto. Você entende isso? É uma cultura. Nabucodonosor disse, vai acontecer tal coisa. E eles confrontaram o que o rei disse. Agora, o rei vai tolerar ou não? O rei está com um problema nas mãos. Os ditadores, eles sempre irão governar usando medo e nunca misericórdia. Deus, ele governa com amor e misericórdia. E é apresentado aqui um falso inferno. Veja, a ideia é que essa fornalha ardente, provavelmente é a fornalha que foi usada para fundir essa estátua. Como que você vai fundir uma estátua de 27 metros? A fornalha deveria ser muito grande. Stuart Elliott diz que provavelmente essa fornalha, ela tinha duas entradas para colocar a madeira para o fogo, e ela tinha uma parte de cima aberta para sair da fumaça. Era enorme. E o calor nessa estátua, nessa fornalha, chegava a 2.000 graus. 2.000 graus. É muito quente. É muito quente. E homens, você que é homem, todo homem viril, se você é muito viril, você vai ter muita dificuldade com coisas quentes. Eu estou mentindo? Você vai tomar um banho com essa mulher, não parece que ela está tomando banho na água do inferno? Eu estou mentindo isso? Você vai tentar assim, não, vamos ser romântico. A água, se você botar o seu braço, descasca. Eu fui uma vez, caiu toda as tatuagens aqui do deck. Tinha que fazer tudo de novo. Desmancha a cara. Uma loucura. Uma loucura. E a sua esposa está bem feliz ali. Ela pega um negócio quente. Quando você vai pegar a mesma panela, você fica igual o Kiko com aquela panela saindo fumaça. Você lembra? Ok? Aí você imagina, cara. 2.000 graus. É tipo a temperatura da água das mulheres aqui da Vintage. Era muito quente. Muito, muito quente. O espírito da Babilônia, atenção, sempre vai querer queimar o povo de Deus. O espírito da Babilônia sempre vai perseguir judeus e cristãos. Na Alemanha nazista, o que eles faziam com os judeus? Queimavam. Queimavam crianças, mulheres, homens.
O que o Hamas fez agora quando invadiu Israel? Pegou as crianças, os bebês e colocavam dentro do forno. E queimavam as crianças. Você tem noção disso? Sempre. Nabucodonosor está apresentando para eles o seguinte: se vocês não me obedecerem, eu sou soberano e eu tenho um inferno para vocês. Só que esse não é o inferno escatológico, esse é o falso inferno. E você tem que enfrentar o falso inferno. Como enfrentar o falso inferno? Em primeiro lugar, curve-se ao rei dos reis. Como assim? No capítulo 2, nós vemos os 4 amigos orando. Eles estão curvados diante do Senhor. Deus dá a interpretação do sonho. E no capítulo 3, eles estão de pé. Você só fica de pé diante dos ídolos dos homens quando você se curva diante de Jesus. Muitos não ficam de pé diante da cultura. Muitos não estão de pé diante dos ídolos do mundo. Muitos estão se curvando perante a patrulha mundana cultural. Estão saudando o que a cultura apresenta, com medo, covardes, porque você não se curva diante de Jesus. Curve-se diante de Jesus. Curve-se diante de Deus, e você não terá que se curvar diante dos homens. O teu chefe não é maior do que Jesus. Coragem. Segundo, entenda que ser fiel muitas vezes significa estar sozinho. Nem sempre você vai ter pessoas aplaudindo você. Nem sempre. Você sabe, quando você é criança, você faz qualquer coisa e as pessoas aplaudem você. Você vai lavar uma louça, fica tudo engordurado, as pessoas aplaudem você. Você vai fazer um desenho, o desenho é horrível, as pessoas aplaudem você. Você faz qualquer coisa, as pessoas acham lindo. Lá em casa nós aplaudimos a Maria quando ela faz cocô. Nós estamos defraudando ela, então nós fizemos algo para motivar ela. E daí nós já estamos de saco cheio de aplaudir quando ela faz cocô. E daí quando a gente não aplaude, nós já estamos perdendo o fervor daquele culto dela ali. E ela bate palma, fiz cocô. Você é criança. Quando você fica grande, quando você cresce, a vida de um adulto envolve responsabilidade. E no que envolve a vida com Deus, vai muitas vezes exigir que você fique sozinho. Atanásio ficou contra o mundo no que envolvia a doutrina da Trindade. Foi um baixinho, africano, negrinho, que peitou o mundo todo e peitou o imperador Constantino e todos os homens defendendo a doutrina bíblica. Foi exilado e ficou do lado da Escritura. A piedade envolve isso. Aí você pensa, tá, pastor, mas os 3, é só os 3 ali? Sim. Você tem noção que o povo de Israel, naquele período, os piedosos do povo de Israel eram apenas esses 4? Você tem noção disso? Isso aqui era o remanescente. Paulo fala aos romanos. Eram só esses 4 que eram o remanescente. Você tem noção disso? Tá, pastor, para eu ter uma noção, assim, quantas pessoas tinham naquela planície? 300.000 pessoas. Você imagina a banda do imperador tocando, um som extremamente ensurdecedor, uma estátua grotesca, alta, o sol refletindo aquilo na sua cara, um arauto proclamando, uma fornalha que você olha a um pouco e você vê o fogo naquela fornalha, 300.000 pessoas se curvando debaixo daquele som aterrorizante e vocês 3 de pé. Isso exige muita coragem, cara. Isso exige muita coragem. Enfrente o falso inferno. Em terceiro, lembre-se de que a sua fé é provada na pressão.
Quem você é revelado no momento que você é pressionado. O que eles estão dizendo? Aumente o calor. Que eu não consigo entender. Como é que vai piorar a situação dos caras? Hein, Jonathan? Como é que piora? Vou te jogar no fogo, é aquele bagulho queimando. Aí o cara aumenta 7 vezes mais. Que a ideia é aumentar muito. É um jeito de mundo antigo de falar muito, tá bom? Pô, mas já não precisa. Tu tá vendo aquilo? Imagina uma fogueira enorme do tamanho desse prédio, queimando. E o rei dizendo, aumenta mais. Mas para quê? Qual a ideia aqui? A ideia é pressionar. A ideia é curvar. A ideia é humilhar. A ideia é amassar. Nós temos quem aqui? Imagina aqui, cara. Nós temos Nabucodonosor vindo com todo o seu aparato, com todo o seu império, com todo o seu poder, seu dinheiro, sua pressão psicológica. E do outro lado, nós temos 3 garotos, 3 judeus e mais nada. E esses 3 judeus estão parados, firmes, como a gente diz no interior, como pau de palanque embanhado. Firme. Nós temos uma força vindo contra eles, que é todo o império, 300 mil pessoas se curvando. Você pode pegar mais ou menos, seriam 6 arenas do Grêmio, seriam 6 Beira-Rio lotado de gente. E esses 3 moleques de pé. Lembra, a tua fé é provada na pressão. Em quarto, responda ao medo do espírito da Babilônia com o fruto do espírito. Esses rapazes continuam humildes, continuam respeitosos, só que eles têm muita coragem. Eles são muito corajosos. O espírito da Babilônia vem tentando plantar medo em você e em mim. Quantos aqui essa semana não foram confrontados com o espírito do medo? Você não sentiu medo do nada. Você estava na sua casa, estava no seu trabalho e de repente um medo vem avassalador sobre o teu coração. Esse é o espírito da Babilônia. Isso é aquilo que o apóstolo Paulo falou. Deus não nos deu espírito do medo. O medo é um espírito. Confronte, responda ao espírito da Babilônia com o fruto do espírito. Em quinto, lembre-se de que o verdadeiro rei tem um inferno, um fogo muito mais quente. Lembra? A Bíblia diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus falou em Lucas capítulo 12, do verso 4 ao 5. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Verso 5. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse vocês devem temer. É a Jesus. Ele tem o inferno verdadeiro. Tudo que prometem, tudo que nos ameaçam nesse mundo é mentira, é passageiro. Lembra disso? Como encontrar Jesus dentro da sua fornalha? Em primeiro, enfrente o falso rei e o falso reino. Em segundo, enfrente a falsa adoração. Em terceiro, enfrente o falso inferno. Em quarto, escolha. Com Nabucodonosor fora da fornalha ou com Jesus dentro dela? Você vai ter que escolher. Verso 16, lê comigo aí. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Eu amo isso aqui, eu amo o jeito que eles respondem. Eu amo. Verso 16, lê comigo aí. Ó Nabucodonosor, quanto a isso nem precisamos te responder. Isso aqui é muito bom. Tipo, eles já estavam decididos. O rei falou, se vocês não fizerem isso, aquilo, outro. Verso 16, ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Não vamos mudar. Verso 17, se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Verso 18,
E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que esquentassem a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha, no fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Uau! Isso aqui é muito forte. Chega um momento em que você e eu precisaremos prestar conta do que nós acreditamos. Veja, há uma batalha aqui. Adoração, olha para mim aqui, deixa as crianças, deixa os pequeninos, deixai os pequeninos vir a mim, Jesus falou. No grego é deixar eles gritar, tá bom? Então fica ligado no que eu estou pregando aqui. Presta atenção aqui, presta atenção. Quando passa dos 30 minutos do sermão, a sinfonia começa na Vintage. Vai ser assim, vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, tá bom? Há uma batalha, adoração versus idolatria, não há meio termo. Não tem meio termo, ou você adora Deus, ou você é um idólatra. O primeiro mandamento é o mandamento mais importante da Bíblia, dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao 5. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo: não faça para você imagem de escultura nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. O primeiro mandamento nos fala que nós não devemos ter outros deuses, devemos adorar somente ao Senhor. O segundo mandamento nos fala como nós devemos adorar o Senhor. Escute isso aqui. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre todos os outros 8 mandamentos. Você só erra, peca, atenção aqui. Você só erra, só peca, porque você quebra os 2 primeiros mandamentos. O que está em jogo aqui para esses garotos é isso. Quem eles vão adorar? Você não tem um problema, presta atenção, você não tem um problema com a pornografia. Você tem um problema de culto, a quem você adora. Você não tem um problema com roubo. Você tem um problema de culto, a quem você adora. Você não tem um problema de mentira. Você tem um problema de adoração, a quem você adora. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eles estão sendo colocados: vão adorar o Senhor ou vão adorar um ídolo? Em frente. Escolha quem você vai servir. Escolha certo. Lembre-se, em primeiro lugar, não adoramos a Deus para obter os resultados que desejamos, mas para encontrar a sua vontade. Vou repetir. Você e eu não adoramos a Deus para Deus nos dar alguma coisa. Eu vou adorar a Deus e Deus vai fazer alguma coisa por mim e vai me dar alguma coisa. Deus dá, Deus é bondoso, é misericordioso, Ele entrega bênçãos para você, Ele faz isso, sim. Mas Ele não é obrigado a fazer isso. Nós adoramos a Deus porque queremos encontrar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em segundo, não escolhemos o sofrimento. Escolhemos a vontade de Deus. Se Nabucodonosor muda de ideia e diz: não vou botar vocês na fornalha, eles deveriam pedir para ir para a fornalha? Sim ou não? Não! Veja, no 1º século ao 3º século, tinham pessoas que perseguiam o sofrimento. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico.
Querer o conforto não é errado. Você assim, eu não quero, eu não botei na agenda lá com a minha secretária, botei assim, olha, às 15h entrar numa fornalha de fogo. Eu não tenho essa vontade. Não é o alvo da minha vida. Eu não estou buscando desesperadamente isso. É por isso que Paulo às vezes descia, os caras desciam ele dentro de um cesto. É por isso que às vezes os apóstolos fugiam. Ah, você vai fugir? É óbvio, cara, tá louco, vamos junto. Mas vai ter momento que você não vai conseguir fugir. Que você vai ser obrigado a ficar e testemunhar a sua fé. Mas não escolha o sofrimento. Escolha a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for que você sofra, sofra bem para a glória de Deus. Em terceiro, se o seu objetivo é conforto e tranquilidade, eventualmente você negará a Deus. Se o alvo da tua vida, primeiro alvo, é o conforto, é o sofá, é a Netflix. Se esse é o alvo da tua vida primordial, em algum momento, meu galo, tu vai negar o Senhor. Tu vai negar o Senhor. Minha irmã, se o teu alvo, minha irmã, é o conforto, é o, sabe, eu só quero paz e tranquilidade, então não venha para o cristianismo. A religião cristã é a religião do sangue. Nós nos reunimos para cantar sobre um homem que foi morto. Nós cantamos vários louvores sobre sangue. O cristianismo é sanguinário. Ok? Em quarto, o seu objetivo fiel, o seu objetivo final é ser fiel a Jesus. Está errado ali, eu coloquei errado, perdão. O seu objetivo final é ser fiel a Jesus. Veja, o nosso alvo final não é plantarmos 1 milhão de igrejas. O nosso alvo final não é termos um monte de filhos. O nosso alvo final não é ficarmos ricos. O nosso alvo final qual é? Sermos fiéis a Jesus. O nosso alvo final é ser fiéis a Jesus. É ouvir da boca de Jesus: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso alvo. Então, em algum momento, se nós tivermos que escolher entre conforto e morte, nós teremos que escolher a morte. Em quinto, escuta. Alguém sempre aparece e exige que você se curve, mas espere por Jesus. Sempre vai haver pessoas na tua vida, não importa quem você seja, que irão apresentar a você deuses, para que você se curve, para que você negue a Jesus. Pode ser um chefe pedindo que você falsifique uma nota, pode ser um vizinho pedindo que você falsifique um documento, pode ser um filho pedindo que você esconda drogas na sua casa, pode ser um esposo pedindo que você oculte um crime que ele cometeu. Pessoas sempre se juntarão a você e vão exigir que você se curve à divindade que elas estão levantando. Pode ser a cultura apresentando e forçando que você chame o homem de mulher e a mulher de homem. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não farei isso. Isso pode ocorrer. Não tolere isso. Não se curve. Em sexto, Deus livrará você da morte ou através da morte. Isso aqui é poderoso demais. Veja, o verso 18 é uma bomba. Não, o verso 18, ele é uma bomba. Vamos ler de novo. O verso 18 é uma bomba. Volta o verso 17 comigo. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. Verso 18. O verso 17 qualquer crente fala. O verso 17 qualquer um fala. Agora o verso 18, olha comigo aí, velho. Baixa a cabecinha e lê comigo aí. Verso 18.
E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso é poderoso, cara. Isso aqui é poderoso. Se o Senhor me curar, eu vou adorar. Mas se o Senhor não me curar, eu vou adorar do mesmo jeito. Se o Senhor botar dinheiro no meu bolso, eu vou adorar. Mas se o Senhor não botar, eu vou adorar do mesmo jeito. Se o Senhor salvar meu filho, eu vou adorar. Mas se o Senhor não salvar, bendito é o nome dEle. Bendito é o nome dEle. Ele é o Senhor. Isso aqui é poderoso demais. E a fé do verso 18 é uma fé que irrita o inferno. A fé do verso 18, escuta o que eu vou dizer. Quando eu era criança, estávamos caminhando, eu, minha mãe, acho que uma tia ou um tio meu, eu era pequeno, e elas comentaram: tá vendo aquela mulher? Não, era um homem. O da mulher foi um outro caso, muito semelhante. Aquele homem tinha uma esposa e ela teve uma espécie de um câncer. E na época havia uma mulher curandeira que curava muitas pessoas em Porto Alegre, há muitos anos atrás. E vieram e ofereceram: a curandeira pode vir aqui na tua casa. E ela disse: não, eu sou evangélica. E o que eu vi? Tadinha, morreu. Você tem noção disso? Você tem noção que poderoso é isso? Você tem noção que glorioso é isso? O Senhor pode fazer tudo o que Ele quiser. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, se Ele não remover esse câncer, Ele continua sendo o Senhor. Se Ele remover, glória a Deus. Se o Senhor Deus me curar da enfermidade, glória a Deus, eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele não curar, glória a Deus. Essa é a fé que é exigida de nós. E é essa a fé que perturba o inferno. Quando eles falam no verso 17, Nabucodonosor não fala nada. Quando eles falam no verso 18, Nabucodonosor interrompe eles. Verso 19, lê comigo. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Óbvio. Ele se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais, como de costume. Aqui é uma batalha espiritual. Há uma batalha espiritual profunda ocorrendo aqui nesse diálogo. Nós temos 3 garotos cheios do Espírito Santo e nós temos um rei cheio de demônios. O verso 19, escuta: quando você não se curvar ao espírito da Babilônia, não espere que o teu chefe aplauda você, não espere que o seu colega aplauda você, não espere que o seu tio vagabundo sem vergonha, canalha, traidor, adúltero, venha e aplauda você. Ele não vai fazer isso. Não espere que o seu primo, cheirador de cocaína, vai aplaudir você porque você ama a sua esposa ou porque você se submete ao seu marido. Não! Eles vão se enfurecer contra você, eles vão mentir contra você, eles vão inventar histórias sobre você. Se possível, eles colocariam vocês dentro de uma fornalha. E como eles não têm o poder de Nabucodonosor, eles criam fornalhas de mentira, de engano, inverdades, e colocam o teu nome lá dentro. Não espere ser aplaudido. Não espere ser aplaudido por fazer o que é certo. Eles estão fazendo certo e o rei está indignado. Eles são jogados dentro da fornalha de fogo. E veja, quem é que se queimou aqui? Quem é que morreu? Os servos de Nabucodonosor. Escuta aqui. Há algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, Nabucodonosor não consegue proteger quem serve a ele. Os reis, os governantes, conseguem matar, mas não conseguem dar a vida. Nabucodonosor consegue jogar alguém na fornalha, mas não consegue entrar na fornalha e proteger os seus servos. Nós precisamos
de um rei mais poderoso para fazer um negócio desses. Veja, outra coisa. Eles são jogados, arremessados de que forma? Dentro da fornalha. Amarrados. Grava isso. Isso aqui é fundamental para você entender o final do texto. Eles são lançados. Nabucodonosor não protege o que é seu, porque ninguém pode livrar do inferno a não ser Jesus. Se você está aqui, mergulhado em pecado, somente Jesus pode perdoar você. Somente Jesus pode arrancar você do sofrimento e do inferno eterno. O governador, o prefeito, o presidente, os ministros, deputados, vereadores, senadores, não podem salvar você. O seu dinheiro não pode salvar você. Você precisa de Jesus. Jesus está aqui, Ele salva você, Ele perdoa você, Ele resgata você. Ele entra com você dentro da fornalha. Em primeiro, enfrente o falso rei e o falso reino. Em segundo, enfrente a falsa adoração. Em terceiro, enfrente o falso inferno. Em quarto, escolha com Nabucodonosor fora da fornalha ou com Jesus dentro dela. Em último, encontre Jesus na sua fornalha de fogo. Aqui é brutal demais. Vamos terminar. Verso 24 ao 30. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros. Nabucodonosor estava sentado aonde? No seu? Nabucodonosor é rei? Sim ou não? É um rei. Reis sentam em tronos. Só que tem um negócio aqui. Segue lendo comigo aí. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Tipo, ele chamou o Michael dele assim lá. Ô meu, dá uma olhada aí nas mídias aí, dá uma olhada na planilha. Não era 3? Dá uma olhadinha para nós aí. Os caras, 1, 2, era 3. Aí ele... eu acho engraçado, o jeito normal, né? Não era 3 que a gente jogou no fogo. Uma coisa normal, né? Tipo, louco. Eles responderam: confirimos aqui, rei, é verdade. Verso 25. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos no meio do fogo, andando no meio do fogo. Eles não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Veja bem, o Josué Irion diz que quando Nabucodonosor jogou eles e olhou, pareciam que os 4 estavam caminhando numa tarde de sol lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. É a melhor descrição. Eles foram lançados, amarrados. Qual foi a única coisa que o fogo consumiu? As amarras. Nem a roupa deles. As amarras eram de quem? Da Babilônia. O fogo do juízo contra eles só tem poder contra a própria Babilônia. Aí Nabucodonosor não sabe o que é o Filho de Deus. Então ele fala como um babilônico. Só que o que ele está dizendo aqui é basicamente o seguinte: o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, já mudou, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Não parecia o teu marido quando fuma charuto. Não. Talita fala: cheiro de velho tu tá. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, os livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir, adorar a um Deus que não era o Deus deles. Aí o verso 29 é demais, né? Verso 29.
Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha aqui, cara, olha que brutal. O verso 24 ele começa dizendo o quê? Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa. Da onde? Do trono. O que ocorreu aqui? Que tinham 2 reis, cada um sentado num trono. Quando Nabucodonosor levantou do seu trono, o rei Jesus já tinha levantado do céu, já estava dentro da fornalha. Escuta isso aqui: Jesus é muito mais poderoso para socorrer os seus servos do que os ímpios a afligir maldade sobre eles. Antes de Nabucodonosor se levantar para ver o que está ocorrendo, Jesus já havia se levantado do seu trono e entrado dentro daquela fornalha. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. E Jesus se levanta do trono por pessoas que ninguém liga. São 3 moleques, 3 garotos. E eles estavam ali, alicerçados em Isaías capítulo 43, do verso 2 ao 3. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. É por isso que quando você lê Hebreus capítulo 11, verso 34, o escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, ele diz: extinguiram a violência do fogo, apagaram a força do fogo. O que ocorre aqui dentro dessa fornalha? Quem que eles encontram aqui? É a mesma pessoa com quem Abraão almoçou. É a mesma pessoa diante de quem Josué se curvou. É a mesma pessoa com quem Jacó lutou. O nome dele é Jesus. É Jesus, é tudo sobre Jesus. A questão não é aqui a fé dos 3 homens. A questão, o alvo desse sermão é o 4º homem da fornalha. É aquele que entra conosco nas fornalhas da vida. É aquele que entra conosco no meio do sofrimento. Sabe por que Jesus entra conosco? Porque o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está presente quando o dia está bom, mas ele está junto quando o dia está mal. Ele está junto conosco quando sorrimos, e ele está caminhando do nosso lado quando choramos, no dia bom, no dia mau, no dia alegre, no dia triste. Jesus está presente. Essa é a diferença de alguém que serve a Deus. Essa é a diferença. Bendito seja o nome de Jesus. Isso nós chamamos na teologia de teofania, essa aparição de Jesus. Stuart Elliott chama de cristofania. Eu gosto mais dessa aqui. Essa aparição de Cristo no Antigo Testamento. Como ver Jesus dentro da fornalha? Como nós vamos ver? Encerrando, Jesus dentro da fornalha. E primeiro, lembre-se de que a Babilônia e Nabucodonosor caem durante a vida de Daniel. Esse império poderoso, glorioso, irá dar lugar ao Império Medo-Persa. Se você não ouviu, ouça o sermão passado quando chegar em casa. Toda essa pompa, todo esse poderio é fraco diante de Deus. Você está passando por uma aflição. Se você está aqui, está passando por um deserto, você está sendo esmagado num sofrimento dentro da fornalha. Lembra, todo o sofrimento do povo de Deus não é eterno. Ele é passageiro. Ele tem um limite, ele tem um prazo de validade. Todo o poço que um filho de Deus cai, ele possui um final, ele possui um fundo, ele possui um chão. O que ocorre aqui é que esse império glorioso cai enquanto Daniel está vivo. Daniel está de pé e a Babilônia está ruindo. Quando você vai para Apocalipse e você vê, quando está sendo dito, se não me engano, em Apocalipse 17,
18, que é dito sobre a queda da Babilônia, e eles falam o quê? O quê? Caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das prostituições da terra, caiu. Lá se vendia a alma de homens, lá se vendia toda espécie de excelentes tecidos, caiu. O que é, atenção aqui irmãos, o que é que está sendo dito em Apocalipse? Está sendo dito, o mal tem uma data para acabar, a maldade não vai durar para sempre. Os conchavos, o jeitinho brasileiro, a criminalidade, a prostituição, Deus tem uma data limite para isso. Isso vai encerrar. O teu sofrimento tem uma data para acabar. Todo o nosso choro tem um momento que ele não vai acontecer mais. A Bíblia diz que o próprio Jesus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Babilônia vai cair. A Babilônia vai cair. Grave isso. Em segundo, cuide diante de quem você se curva. O espírito da Babilônia, ele quer que você se curve a ele. Esse mesmo espírito apareceu lá em Mateus 4, na tentação de Jesus. Você se lembra? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. É o espírito da Babilônia. É satânico, é demoníaco. Isabel, te senta ali. Isabel, agora ali, senta com a mamãe. Senta. Em terceiro, lembre-se da fornalha eterna. Atenção, lembre-se da fornalha eterna. Mateus capítulo 13, do verso 41 ao 43. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A fornalha de Deus é diferente da fornalha de Nabucodonosor. Na fornalha de Deus ninguém sai. Eu vou repetir para você. Na fornalha de Deus não tem porta de saída. Na fornalha de Deus não tem momento de pausa, intervalo do almoço. Não existe na fornalha de Deus pálpebras. Você não tem como fechar os seus olhos. Você não tem como pausar o terror. É colocado diante de você o arrependimento, a graça, o amor, a misericórdia para você aqui. Escolha o Senhor. Escolha o Senhor aqui. Se volte ao Senhor aqui. Se lembre disso. Em quarto, olhe para a fornalha que Jesus passou por você. Jesus passou pela fornalha do juízo de Deus para que você estivesse aqui essa noite. Você e eu merecíamos a fornalha eterna. Você é tão imundo, tão pecador. Nós fizemos tantas coisas que ofenderam o Senhor. Nós merecíamos estar queimando por toda a eternidade. Mas Jesus passou pela fornalha da ira de Deus no teu e no meu lugar. Jesus suportou essa fornalha. Jesus suportou a aflição. Ele disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E sobre ele caiu a ira de Deus. A ira que deveria cair sobre você, a ira que deveria cair sobre mim, sobre todos os atos que já fizemos errado, tudo aquilo que pensamos de errado, tudo aquilo que falamos errado, tudo aquilo que ensinamos errado, todas as vezes que tivemos uma intenção errada, todas as vezes que
tínhamos que fazer o certo e nos omitimos, pecamos por comissão e pecamos por omissão. Todas as vezes está registrado diante de Deus, você e eu merecíamos o inferno, você e eu merecíamos a maldição, você e eu merecíamos a morte, mas o bendito Jesus, Ele assumiu o teu lugar na cruz do Calvário, Ele suportou a ira de Deus, Ele suportou o chicote do juízo de Deus, Ele suportou a fornalha da aflição, e Ele morreu no teu lugar, Ele morreu no meu lugar. O sangue dele verteu, foi poderoso para encontrar Jesus dentro da fornalha. Lembra que ele suportou a fornalha por você. Você é amado de Deus, você é eleito de Deus, você é gracioso de Deus, e Deus tem perdão para você aqui essa noite. Bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Talvez o texto mais lindo do Novo Testamento, ou um dos, na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Eu amo isso aqui, eu amo isso aqui. Nisso, o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para um povo que está sofrendo muito. E ele diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Aquele povo para quem Pedro envia essa carta, escuta aqui, eles estavam sofrendo muitas lutas, muitas provações. E Pedro diz: nisso vocês estão exultando, vocês estão se alegrando. Presta atenção. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por muitas provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Você entendeu isso aqui? O sofrimento dessa igreja confirmava o valor da fé que eles tinham. E o valor da fé que eles tinham é mais preciosa do que o ouro perecível. Nabucodonosor valorizou o ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego valorizaram a fé. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Não é assim contigo? Você nunca viu Jesus, mas tem um amor aqui dentro por ele. O apóstolo Pedro está dizendo dessa fé. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O final do dia, não importa quem se levantou contra nós, o que foi feito, não me importo com nada, eu quero entrar no céu. Escuta isso aqui, nada me importa pregar, ter rede social, receber convite, receber dinheiro, uma oferta, de nada disso tem valor, se no último dia eu não puder adentrar os portões celestiais. Que se dane as glórias dos homens, que se dane as pompas dos homens, que se dane a moda das igrejas, que se dane tudo e todos. Eu quero ver o rosto de Jesus,
Eu quero enxergar o rosto dele. Eu quero correr pela campina e ver ele com os braços abertos e ele dizendo: eu te conheço, eu te conheço. Eu quero ser conhecido no céu. Eu não quero ouvir de Jesus ele dizendo: se aparta de mim porque eu não te conheço. Dane-se o que os homens podem fazer, dane-se o que o governo pode fazer. O que nos importa é a salvação da nossa alma, é a tua salvação. O nosso alvo é o céu. É o céu. Eu encerro dizendo: Deus usa o fogo que o diabo acende contra nós. O fogo que o diabo acende para nos consumir. Deus usa esse mesmo fogo para nos purificar. Você vai sair dessa aflição mais santo. Você vai sair dessa aflição mais humano. Você vai sair dessa aflição amando mais a Deus, tendo uma visão maior da glória dele e amando mais o próximo. Você vai sair dessa fornalha mais apaixonado por Jesus. Em segundo, Jesus, lembra? Jesus está sempre dentro da fornalha. Você imagina se eles tivessem dito: ok, Nabucodonosor, nós vamos nos curvar. Eles não teriam entrado na fornalha, eles não teriam caminhado com Jesus lá dentro. Jesus livra na fornalha muitas vezes e não da fornalha. Lembra disso? Em último, todas as aflições na vida de um cristão só podem fazer uma coisa com ele: conduzir ele para mais perto de Jesus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Todas as coisas contribuem para o teu bem. Tudo que fazem contra você contribui para o teu bem. Tudo que se levanta contra você contribui para o teu bem. Pode ser o fogo, pode ser a água, pode ser o inferno inteiro em peso, pode ser a Babilônia. Jesus estando do teu lado, nada do resto importa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus estando conosco, o resto vem a reboque. É disso que nós queremos. Bendito seja o nome de Jesus. Se é para Jesus, se é para Ele, não é para mim, aplaude mais forte. Nós vamos responder esse sermão. Semana que vem o culto começa às 19. Já está de noite, 19 horas, tá bom? Descansa. Para a gente não invadir tão à noite, para as crianças poderem dormir mais cedo. Os pais aí com crianças pequenas, tudo enlouquece. Eles vão, durante a semana, vai ajeitando. E daí chega domingo, blum, bagunça tudo. Papai, mamãe, eu fiz de tudo para pregar mais curto hoje. Eu sei que foi longo o sermão da semana passada. Perdoa, tá bom? Eu amo você. Eu quero que você seja cheio de Deus. Semana que vem às 19 horas, não é às 20, às 19. Compartilhe nas redes sociais. Nós vamos responder esse sermão. Deus falou com você? Escuta aqui, Deus falou com você? Você não, pastor, Deus não falou comigo. Não falou. Beleza, então não é com você que eu estou falando. Se você está aqui, você testemunha, Deus falou comigo. Isso aí que o Senhor pregou é de Deus. Você vai cantar mais alto agora. Vai louvar mais alto. Vai louvar a Jesus. Vai engrandecer o nome de Jesus. Vai bendizer o nome de Jesus. Você vai se preocupar agora. Você vai se focar agora no reino de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos cantar Jesus. Todos nós aqui. É muito comum, pessoas que estão trabalhando, estão nas mesas, que estão lá na mesa, estão ali na oferta, os meninos estão na mesa, o Lucas, ali o Ricardo. É muito normal nós que estamos envolvidos com a organização, não nos envolvermos com o Deus do culto. Se você não é da segurança, você pode muito bem fechar os olhos, óbvio, com detalhes, né? Talvez alguém está cuidando de algo ali em específico, não tem como. Mas se você pode, levante suas mãos, cantar a Jesus,
louvar a Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor. Nós queremos cultuar a Jesus. Em segundo, nós vamos ofertar a Jesus. O povo de Deus, ele não foi chamado para ser um povo sem tesouros. Babilônia saqueou o povo de Deus. O espírito da Babilônia, ele saqueia, ele rouba a prosperidade dos filhos de Deus. Você quer que o reino de Deus avance? Você quer que o reino de Deus, que a igreja avance? Você quer isso mesmo? Perturba você? Perturba você? Eu tinha que ser diferente. Nós tínhamos que avançar mais forte. Transforme isso em oferta. Transforme isso. Responda a isso financeiramente. Se alegre financeiramente. Esse momento é muito espiritual. E a Babilônia, esse espírito demoníaco atua na mentalidade dos cristãos, colocando medo de ofertar, medo de dizimar. Você não tem medo de fazer um financiamento, você não tem medo de comprar roupa, você não tem medo de nada. Mas quando chega a hora da oferta, você tem medo. Isso é diabólico. Isso é diabólico. É diabólico a teologia da prosperidade, tão diabólico como é a teologia da miséria. A teologia da Bíblia não é da prosperidade nem da miséria, é a teologia da generosidade. Deus ama quem dá com alegria. Aquele que doa alegremente é alvo do amor de Deus. Por quê? Porque Deus doa com alegria. Porque Deus é doador alegre. E tem algo errado no Brasil, cara. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algo muito errado no Brasil. Quando você olha uma igreja caça-níquel, e eles estão com uma estrutura fabulosa, e você querendo pregar o evangelho, nós estamos no prédio mais horrível do mundo. Por quê? Porque as pessoas valorizam muito mais a coação, valorizam muito mais o medo, valorizam muito mais a ânsia, o amor ao dinheiro, do que amam Jesus. As pessoas não estão preocupadas em ver o reino de Deus avançar. Você não está preocupado em estarmos nesse culto, com essas lâmpadas, parecendo que todo mundo é hemofílico aqui. Que todo mundo é... Quando você chega no culto na Vintage, todo mundo vira um Simpson. Todo mundo fica amarelo. Não, tem negão ali, fica talvez. A maioria fica tudo Simpson. E o pessoal das mídias se matando para fazer as fotos, para editar, para que você não pareça o Homer. Quando nós queríamos arrumar isso aqui, para arrumar as luzes num prédio desse, para arrumar o telão, para nós abrir o telão, botar uma tela maior e arrumar essas luzes, tudo, 5 mil reais. 5 mil. Mas nós precisamos. Nós precisamos, cara. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. O local que nós nos reunimos para tirar aquela cortina horrível ali de trás, para colocarmos, para arrumarmos esse prédio, nós vamos ter que tomar uma postura. É o reino de Deus. Nós não somos gnósticos, nós somos cristãos. A matéria tem importância para nós. Isso envolve nossa prosperidade e nossa generosidade. Seja generoso. Seja generoso. Tudo que a Babilônia tinha, ela tinha por roubo. Tudo que o povo de Israel tinha, tinha por doação. Veja, o reino de Deus é diferente do reino do mundo. Doe. Deus, não sou eu, é Deus que vem a você hoje aqui. E chama você para doar. E chama você para ser generoso. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós temos 4 mesas aqui no prédio. Em cada mesa nós temos 4 cálices. 2 de vinho e 2 de suco.
Enquanto estivermos cantando, você não precisa sair no primeiro momento, todo mundo sair. Não. Você pode ir cantando, e quando você vai pedindo perdão dos seus pecados, e quando o Espírito Santo for falando ao seu coração, for ministrando, e você se sentir pronto, você pode sair e participar da ceia. Se você quiser ir num primeiro momento, pode ir também livre. Você vai, pega o pão, mergulha no cálice de vinho, vai estar escrito vinho, ou no que está escrito suco. Você come e bebe do Senhor. E essa semana, fique de pé diante das fornalhas que a cultura apresentar para você. Fique de pé. Amém, meus irmãos? Que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo. Que tua graça, tua unção esteja sobre a tua igreja. No bendito nome de Jesus. No bendito, no exaltado, no glorioso nome de Jesus. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Abençoa teu povo aqui. Abençoa teu povo, enche o teu povo do poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Que o teu povo oferte generosamente para que o teu reino avance. Que teu povo seja generoso, que teu povo não se curve perante as estátuas que a cultura apresenta para ele. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Que o teu povo, Senhor, tenha alegria em te adorar. Tenha alegria em te exaltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus.